Você já ouviu falar de médias móveis? Se sim, a próxima pergunta é como utilizá-las, e é disso que a gente vai falar hoje. Oiê, meu nome é Paula Reis e esse é o canal Mulher Trader, onde a gente fala de day trade sem enrolação. Se você está chegando agora, já se inscreva aqui e ative o sininho para você ser notificada, porque toda semana, às terças e sextas, a gente tem vídeos novos, às quartas a gente tem lives também, muita coisa boa que eu tenho certeza que você não quer perder. A média móvel é um indicador, um dos indicadores que a gente pode utilizar na análise gráfica, na análise técnica. Ela é o que a gente chama de rastreador de tendência, tá? Tem vários indicadores dessa categoria. Ela trabalha com a média dos preços dos últimos períodos e quem determina esses períodos é você. Vai depender muito do seu operacional e dos seus estudos. Hoje a gente vai focar em 3 formas de utilizá-las para fazer a leitura, tá? Então, primeiro eu vou inserir a minha média móvel aqui. Então, cliquei em indicadores, média móvel. Vou colocar ela direto no gráfico, tá? Então, cliquei aqui no ativo que eu estava utilizando. Quando você clicar em inserir, a plataforma vai te perguntar qual o número de períodos que você deseja utilizar. Eu vou colocar aqui 8 períodos, que a gente chama de uma média móvel bem curtinha. Quanto mais curta ela for, mais próxima do preço ela vai ficar. Quando a gente trabalha com a média de preços, a gente está neutralizando as movimentações dos preços, tá? E aqui, a primeira média que a plataforma já plota é a aritmética, que é a média simples, tá? Tem esses 2 nomes. E a gente tem uma outra que é exponencial. A diferença entre as duas é o cálculo da média. A média aritmética, como diz, é o cálculo mais simples. É simplesmente dividir os preços desses períodos pelo número de períodos que você está utilizando. Já a exponencial, ela dá um peso maior para o preço do período mais próximo. Ou seja, se aqui eu estou utilizando o gráfico de 60 minutos, ela vai dar um peso maior para o preço da última hora. Se eu utilizar um gráfico de um dia, ela vai dar um peso maior para o gráfico do último dia, e assim por diante. Você vai perceber que a exponencial ela fica um pouco mais próxima do preço do que a aritmética. Ó, olha a diferença entre as duas. Tá vendo que essa daqui ficou um pouco mais distante. Tem gente que prefere a aritmética, tem gente que prefere a exponencial. Eu já fui uma grande utilizadora de médias móveis no swing trade. Hoje, nem no swing trade eu utilizo mais, mas como eu já fiz muito estudo dela, eu tô aqui para falar disso hoje. Então até agora te expliquei todo o conceito aqui da média móvel, tá? Agora vamos para uma primeira utilização. Eu vou clicar aqui com o botão direito, inserir indicador, de novo, média móvel. Vou colocar agora uma de 22 períodos. Vou só trocar aqui a cor dela, a gente vem em propriedades, aparência, da gente não confundir uma com a outra. E também vou colocar as duas exponenciais, tá? Quando a gente trabalha com o cruzamento de médias móveis, independente do tempo que você utilizar, tá? Aqui eu coloquei a de 8 como a mais curta, a de 22 a mais longa, mas tem N estudos. Tem cruzamento de 50 com a de 200, vai depender muito do estudo que você estiver utilizando. Mas a grande questão é o parâmetro de entrada. Isso vai ser igual independente do tempo gráfico. Toda vez que a gente utilizar cruzamento, a gente vai ter uma entrada toda vez que a média curta cruzar a média longa de baixo para cima. E também vai ter uma entrada de venda toda vez que ela cruzar, olha aqui, a média longa de cima para baixo. Então sempre quem vai determinar as entradas de compra e venda é a direção, é o cruzamento da média curta, tá? É ela que vai balizar as suas entradas.
Outro detalhe importante, toda média móvel, independente se é aritmética ou exponencial, vai sempre utilizar o preço de fechamento do candle para fazer esse cálculo das médias que eu te falei. Porque ela utiliza, na verdade, o padrão da teoria de Dow e toda a análise técnica clássica diz que o preço de fechamento seria o mais importante. Mas isso não significa que você não possa alterar os parâmetros dela, tá? E é isso que a gente pode utilizar nessa segunda maneira que eu vou te explicar de estudos com as médias móveis, tá? Então eu vou inserir aqui média móvel aritmética agora. Duas aritméticas, na verdade. Vamos colocar de 8 períodos de novo. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Uma delas, eu vou alterar as propriedades aqui com o botão direito do mouse. Em valores, eu vou colocar calcular sobre o preço de abertura. Essa vai ser a diferença entre as duas. Deixa eu mudar de cor também. Deixar uma roxinha para ficar mais fácil a visualização, porque você vai perceber que agora ficou até menos nuances entre as duas. Então a roxinha é a de preço de abertura e a verde é a de preço de fechamento. Como que a gente vai trabalhar com elas? Da mesma forma que anteriormente, também no cruzamento, só que quem vai dar o parâmetro de entrada é a do preço de abertura. Então, toda vez que ela cruzar a outra média de baixo para cima, igual aqui, olha, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, de baixo para cima, ela vai dar um parâmetro de compra. Toda vez que ela cruzar de cima para baixo, olha, tá até difícil de localizar aqui o momento que ela deu um parâmetro de venda, tá vendo? Porque ela não cruzou. Vamos ver uma data mais antiga aqui. Aqui, ó, toda vez que ela cruzar de cima para baixo, ela vai dar o parâmetro de venda. Como eu disse no início, ela é rastreadora de tendência, então quando a gente tiver um período de consolidação de preços, dificilmente as médias móveis vão te dar parâmetros de entrada, tá? E a última forma de operar com médias móveis tem a ver com o atraso delas. É muito comum todos os analistas e os estudiosos técnicos dizerem que a média móvel é um indicador atrasado. Isso por conta do próprio cálculo que ela utiliza, que ela suaviza o movimento dos preços, então naturalmente ela está sempre um pouco atrás do preço. E aí, uma forma da gente utilizar isso a favor dos estudos é fazer o seguinte: aqui nos parâmetros a gente pode utilizar o deslocamento. Então, de novo, nesse terceiro estudo aqui, eu estou utilizando o mesmo período. A única coisa que eu estou fazendo de diferente é um deslocamento de um período entre elas. E aí eu dou o OK e também vamos trabalhar com os momentos em que elas se cruzam para definir as entradas e saídas. Então essas são as três formas, os três estudos que os analistas, os operadores utilizam com médias móveis. Cruzamento de médias móveis de diferentes períodos, ou as médias móveis no mesmo período, só que alterando ali o preço de abertura e o preço de fechamento, cada uma delas vai ser parametrizada dessa forma. E a última forma é deslocar uma das médias, as duas no mesmo período também. E Paula, por que você não utiliza a mesma média móvel mais? Porque agora eu opero o fluxo, e o fluxo simplificou o meu gráfico, não tenho tantos indicadores plotados, eu acabo utilizando um único indicador, que é o volume financeiro, aquele basicão mesmo de toda a plataforma de negociações. Quer saber mais? Tem vídeo aqui no canal, a gente vai deixar aqui embaixo para você dar uma olhadinha nesse operacional. Beijo grande e até o próximo vídeo!